Página 70. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Só um minutinho. Página 70, por favor. Gente, hoje nós vamos... Antes disso, deixa eu falar com vocês. Vocês sabem que a nossa prova vai ser dia 18. Vai ser sobre o capítulo 1. Aí o que acontece? Essa semana, a partir do dia 4, vão começar as revisões para a prova. Como eu tenho poucas aulas, eu vou fazer a revisão com vocês na semana que vem. Aí, como vai ser a nossa revisão? Vai ser uma revisão expositiva, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, vocês vão pegar o material de vocês e eu vou explicando e pedindo para marcar as coisas mais importantes, que inclusive as questões da prova já estão prontas, tá? E aí a gente faz, então, a revisão da semana que vem. Combinado? Dá um ok aí para mim, por favor. Dá um ok para mim? Uhum. Então tá. Galerinha, hoje nós vamos falar de uma parte muito interessante que muito provavelmente vocês estudaram já essa questão no ano passado com a Leila, né? Então, eu vou dar uma retomada no conteúdo aqui. O que acontece? Vamos lá, então. Quais que eram as características, vamos falar assim, lá da Grécia Antiga, né? Da questão política. Nós vimos, gente, que a Grécia Antiga ela passou por diversas modificações até que se instaurasse uma democracia em Atenas. Mas nós vimos também que a democracia em Atenas, apesar dela ser participativa, ou seja, que as pessoas estavam, né, nas assembleias, estavam na ágora discutindo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Eu ouvi um barulhinho? Não? Continuar, então. Apesar de ser uma democracia participativa, né, que os cidadãos participavam, ela também era excludente, porque ela excluía mulheres, crianças, estrangeiros, escravos. Agora nós vamos falar da visão de democracia dentro da Idade Média. Hoje nós vamos falar, gente, de um filósofo bem famoso, que é o Marcílio de Pádua, só que a gente vai ver que ele tinha ideias bacanas, que se você falasse, assim, nossa, as ideias do Marcílio são ideias que vigoram atualmente. Só que a gente vai observar que nem sempre essas ideias, elas foram aceitas para a Idade Média. Então, vamos lá falando um pouquinho sobre a Idade Média, só para relembrar que já deve ter um tempinho que vocês estudaram. A Idade Média ela foi um período de mais ou menos 1000 anos, né? Que foi do século V ao século XV. Então, foi mais ou menos do ano de no ano de 400 e pouco até 1400 e pouco. O que acontecia, gente? A gente não pode falar, presta atenção aqui no que eu vou destacar para vocês. A gente não pode falar que as mudanças que acontecem no mundo, elas acontecem de uma forma linear, ou seja, elas acontecem iguais em todos os lugares. Não, a gente não pode falar isso. Por exemplo, a gente pode falar assim, no Brasil hoje existe democracia. Beleza. Mas em outro país que está vivendo no mesmo tempo histórico que nós, não existe democracia, existe uma ditadura. Então, a gente não pode falar que as evoluções, que as democracias, ou que as ditaduras, né, ou que os tipos de governo, eles sofrem uma evolução em todos os lugares do mundo. Isso é muito importante. E na Idade Média não foi diferente. Por mais que a gente vai observar que agora, que muitas coisas, em vez de evoluir, elas retraíram na Idade Média, a gente vai observar também que nem tudo aconteceu da mesma forma. Então, vamos aqui, ó. Na página 70, eu vou pedir vocês para marcar um trechinho aí daqui a pouco, tá? Na Idade Média, a ideia de democracia, a ideia de participação, ela foi diminuindo, tá? Então, lá por exemplo, lá na Grécia Antiga, eles abriram a possibilidade para que as pessoas pudessem participar da política. Na Idade Média, não. Por que, por exemplo, o Eduardo,
você que está aí conosco, por que a gente pode falar que na Idade Média não tinha muita participação da população na questão política? Você sabe me dizer? Se você não quiser responder, você fala aí, mas você sabe, sim, mais ou menos? Bate-papo, vamos ver aqui. Não sabe? Não tem problema não, tá? Antes de que eu esclareça aqui para vocês, pode marcar aqui para mim onde está aqui a minha setinha, ó. Melhor. Marca daqui, ó. Dessa forma, até posteriormente. Marca aqui para mim, tá? Na apostila. Dessa forma, até posteriormente. O que acontecia? Então, vamos lá, minha gente. Na democracia, na Idade Média, gente, o que vigorava muito era o poder centralizado nas mãos dos reis. Então, por isso que a população ela não tinha muita participação na política, né? Então, era quem tinha todo o poder centralizado nas mãos era o rei. E a igreja católica, na época, a gente está falando de contexto de Europa, tá? Ela que era soberana. Então, a igreja, na época, ela era a instituição mais importante do que a própria monarquia. E a igreja, ela dava um respaldo para que o rei pudesse governar da forma que ele quisesse. Tá? Então, a igreja católica era uma grande instituição que auxiliava no domínio e na centralização do poder dos reis na Idade Média. Vamos aqui ainda. Então, minha gente, aqui tá mostrando, né, um mapinha de 1572 sobre a Idade Média. E vamos continuando aqui. Outra coisa interessante, gente, como eu disse para vocês, eu não posso falar que existia um padrão de política em toda a Europa, mas a gente vai falar da forma de política que mais acontecia dentro da Europa. Se a gente for observar, ó, vamos falar assim, dos territórios da França, da Inglaterra, né, que não tinham as divisões que temos hoje, França, Inglaterra e outros, né, em outros países que não tinham, como eu já disse aqui, não tinha a divisão que tinha hoje, eles tinham reis. Reis era uma monarquia absolutista, porque era uma política, gente, em que não existia a tripartição de poderes, como nós, né, já vimos sobre Montesquieu. O rei mandava e desmandava, e ele mandava em todos os aspectos. Tanto que uma coisa interessante, que eu não sei se eu já falei com vocês, que até mesmo o dinheiro que era para ser investido com a população acabava se misturando com as finanças do rei. Então, o rei ele tinha um poder tão grande que ele podia pegar, por exemplo, um dinheiro que era destinado para educação, para construção, não vou nem falar educação, não, tá? Para construção de alguma coisa e investir em um bem para ele, numa coroa, numa roupa luxuosa, tá? Então, mas continuando aqui, o que eu quero destacar para vocês? Vocês podem marcar aqui para mim na página 70 também, a parte de no entanto. Tá? A marca aqui para mim, aqui até Espanha. Então, leia para nós, Matheus, por favor. Onde que eu pedi para marcar aqui? No entanto. Matheus, tá aí? Fala aí comigo, minha gente. Não, mas você lê aqui, ó, pela tela que eu tô compartilhando aqui. Pode ler aqui, ó. No entanto. Ô, gente, a imagem tá ruim? Você tá me enrolando, Matheus. Tá, não. Até quem me ensinou essa técnica aqui foi minha amiga Janise, tá? Dizer que tá compartilhando. Guilherme, você lê para nós, Guilherme, por favor? Leia para nós, Guilherme. Gente, só para não ficar só eu, né? Esse pedacinho aqui só, Guilherme. No entanto.
Ih, vocês estão me enrolando, hein? Alice, lê para mim, por favor. Alice Soares. Oh, Alice, não me enrola não, Alice. Cadê a Alice? Deixa eu ver. Ai, Débora, por favor, me salva, Débora. No entanto, na Idade Média, é possível perceber uma crescente concentração dos poderes políticos nas mãos dos reis, que após se aliarem à emergente classe social dos burgueses, comerciantes e donos de oficinas, que enriqueceram com o crescimento das cidades, contribuíram para a formação dos estados nacionais, uma organização dos pequenos reinos em nações maiores, muitas delas existentes até hoje, como Portugal e Espanha. Muito obrigada, tá, Débora? Depois você ganha um bombom, hein? Gente, então o que acontece? Aqui houve uma aliança entre reis e burgueses, né, em algumas situações, para a formação dos estados nacionais. Mas o que eu quero, o que é mais importante aqui, é a gente entender a ideologia da época, da Idade Média. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar muito que muitos professores de história, essas coisas, que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, Idade da Escuridão, Idade da Falta do Conhecimento. Por que que eles falavam isso? Porque muita coisa, olha que interessante, muita coisa evoluiu na Idade Antiga, com os gregos, os romanos e outros povos mais, né? Até com os árabes. Só que com esse período da Idade Média, muita coisa deixou de acontecer como acontecia antes. Não que as coisas tenham que ser iguais, mas deixou de ter um avanço gradual, né? Muita coisa foi sofrendo uma retração, principalmente na mentalidade da galera aí da época da Idade Média na Europa. Porque, gente, esse ideal de raciocínio, de argumentação, que foi difundido aí por Platão, por Aristóteles, ele ficou para trás, porque a população, na Idade Média, ela era muito controlada pelo poder religioso. Por que a gente pode falar, Débora, por exemplo, que na Idade Média as pessoas eram controladas pela questão da religião? Você sabe me dizer? Se você quiser abrir o áudio para falar, tá? Se você não souber, você pode falar também. Por que as pessoas eram controladas por essa questão da religião? Vamos aqui. Tá, não tem problema não. O que acontecia, minha gente? As pessoas da Europa, na Idade Média mesmo, a grande maioria nem sabia ler. Tá? Então, a igreja era a maior instituição da época. Então, a igreja sendo essa grande instituição, ela que meio que controlava a mentalidade das pessoas. Então, as pessoas viviam nesse mundo aqui de passagem, porque elas viviam todo esse período aqui para ter uma vida boa em outro mundo, né? Vamos dizer assim, para que elas tivessem a salvação. Então, as pessoas elas viviam muito amedrontadas, né? Com essa questão da religião. E nas igrejas também, como a maioria das pessoas não sabiam ler, né? Ainda não tinham muito material para pesquisa, né? Nas igrejas existiam pinturas dos demônios, né? Como uma forma de quê? De tentar manipular a mentalidade das pessoas. E por que eu estou falando desse quesito religioso? Porque o rei e a igreja católica, eles andavam juntinhos, né? Então, a igreja era a maior instituição, tá? Ela era maior até que o rei, e o rei recebia auxílio da igreja para poder exercer o seu poder e o seu governo com totalidade, né? Então, existia justificativa que os reis eram figuras seculares, tá? Que eles eram enviados de Deus para governar aqui na Terra. Então, vocês podem marcar aqui, ó, nesse trechinho aqui, por gentileza.
as 5 primeiras linhas aqui, ó, dessa época, até decisão. Aí vocês marcam aí para mim, tá? Por favor. Continuando aqui, minha gente, então, então a cultura da época era basicamente influenciada pela questão religiosa. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de uma influência muito grande da religião. Outra coisa interessante também, para que as coisas não fossem perdidas, vamos dizer até os escritos que foram deixados, né, da Antiguidade para a Idade Média, existiam os monges copistas. Os monges copistas eram pessoas que ficavam responsáveis por transcrever os escritos bíblicos, até muitas ideias dos filósofos da antiguidade. Então, eles ficavam copiando, porque a gente não tinha ainda, né, gente? A prensa, que era aquela que foi criada bem mais tarde, né? Inclusive, que o primeiro livro que foi criado, né? Foi criado, não, que foi difundido aí a partir da prensa, foi a Bíblia, né? Então, os monges copistas eram muito importantes para transcrever alguns escritos que já existiam. Imagina, gente, ficar copiando a Bíblia, ou copiando, a pessoa ficava o dia inteiro lá copiando. Outra coisa também, gente, que a gente não pode desconsiderar, que a gente não vai falar disso aqui agora, mas só a título de curiosidade. Existiam 2 monges muito importantes, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles falavam muito nas ideias que eles, né, difundiam, eles falavam muito de Platão e Aristóteles. Então, a gente vai observar que, por mais que a Idade Média estivesse influenciada por uma visão religiosa e uma visão que tentava controlar a mentalidade das pessoas, a gente pode observar que alguns religiosos, eles ainda, como é que eu posso falar? Eles consideravam as histórias, né, os escritos dos gregos antigos. Não vou falar detalhes agora, que a gente vai ver isso mais para frente. Continuando aqui também, minha gente, como eu já disse, instituição mais importante, a igreja. A segunda era o rei. Então, quem que era a figura mais importante dentro da igreja? O Papa. E quem era a figura mais importante no mundo secular? Vamos falar assim, no mundo que as pessoas viviam, o rei. Então, nesse aspecto aí, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que vocês podem marcar também. Vocês podem marcar aqui, ó. Deixa eu ver aqui aonde. Deixa eu ver de onde até onde. Aqui, ó. Vocês vão marcar de a filosofia até Deus. Tá? Marquem aí que é matéria da nossa prova do segundo bimestre, que vai ser depois das férias, tá? Então, vocês vão marcar, ó, a filosofia até Deus. Esse trecho é muito importante e é bom para cobrar em prova, ó. Por quê? O que acontece? A primeira autoridade, né, que vamos dizer assim, que era o Papa, a função deles era o quê? Quer ver, ó? A filosofia política do período também se concentrava em torno dos temas religiosos. Em geral, tal filosofia justificava a existência de 2 formas de poder. O primeiro deles era considerado divino, eterno e imutável, que era do Papa, tá? Garantia os seres humanos a salvação após a morte e era exercido pelo Papa e pelos sacerdotes cristãos. E a segunda forma de poder era atribuída aos reis e senhores. Era chamado de temporal ou secular, uma vez que estes não eram eternos e divinos, e se voltava para a necessidade de governar os seres humanos desse mundo. Ok, minha gente? Mas muito filósofo, eu vou falar até de um filósofo já da Idade Moderna, o Bossuet, ele falava que os reis eram figuras divinas na Terra, tá bom? Gente, tá dando para compreender? Eu tô me sentindo tão abandonada aqui. Tá dando, gente? Dá um ok para mim, por favor. Na aula vocês participam mais.
Ah, tô aborrecida aqui. Tá dando para compreender? Dá um ok para mim, por favor. Hã? Tá, sim. Tá? Vocês estão me deixando muito abandonada, gente. Meu coração fica triste. Vamos falar agora do Marcílio de Pádua. Gente, eu até fui pesquisar mais sobre o Marcílio de Pádua, que eles não falam muito nos livros de história, de filosofia sobre ele, não. Mas ele é um cara muito importante, porque, sabe, gente, presta atenção na minha fala, não é que a ideia dele foi implantada na Idade Média, mas dentro do contexto da Idade Média, do contexto religioso, ele trouxe novas ideias. Isso que eu quero destacar para vocês. Então, vamos lá. O que o Marcílio de Pádua fala? Ele fala, gente, vou resumir aqui para vocês, depois eu vou pedindo para que vocês marquem. Ele fala que na época dele, a igreja estava sendo contestada por coisas que elas estavam fazendo. Vocês vão estudar, deixa eu ver, vocês vão estudar, deve estar estudando Reforma Protestante. Já começaram a ver alguma coisa do tipo? Não, né? Fala aí pra mim. Sim ou não? Nós já estudamos ano passado. Ano passado. Gente, às vezes eu pergunto assim, é porque os materiais, eles são divididos de forma diferente, tá? Então, o que acontece? Por que eu tô falando disso? Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque o Marcílio de Pádua, ele era um cara da Idade Média e que ele trazia ideias que eram contra a igreja. Por quê? O que ele pregava? Ele falava o seguinte, como que deveria funcionar o poder? Ele dizia que o Estado, ou seja, que o governo deveria estar acima da igreja. Então, não a igreja acima do governo, mas o contrário. Por quê? Porque ele já trazia a ideia do Estado laico. Vocês sabem o que é o Estado laico? Vamos ver se alguém sabe o que é o Estado laico. A igreja não interfere na política, não é? Exatamente, Matheus, isso mesmo. O Estado laico é quando a religião, né, a igreja, ela não influencia na questão política. Então, Marcílio de Pádua foi um dos primeiros caras a trazer essa ideia, né, de Estado laico, de não influência da religião dentro do contexto político. Lembrando, repetindo, não que essas ideias dele tenham acontecido lá na Idade Média, mas era a ideia que ele trazia. E ele falava, gente, também que o ser humano tinha livre-arbítrio, né? O ser humano tinha possibilidade de fazer escolhas, de escolher as coisas. Só que ele não negava o poder de Deus, presta atenção, ele não negava, ele só não achava que a igreja era a instituição mais importante. Então, vocês podem marcar para mim aí, para ficar mais tranquilo, faz uma chave nesse parágrafo aqui, ó, escreva um importante, tá? Que aqui ele tá falando um pouquinho sobre essa questão do ser humano ter liberdade, ter livre-arbítrio, ou seja, ter direito de escolha. E ele vem falar também da questão de que o Estado não deveria receber influência religiosa. Aí vocês fazem uma chave aqui nesse parágrafo, da página 71, e escrevam um importante. Ok? Continuando aqui, o que ele falava, gente? Ele falava que a fé e a razão elas deviam andar separadas, tá? Por quê? Porque o governo ele devia estar baseado na razão e não andar movido pelas questões religiosas. Uma coisa muito interessante, gente, que ele também aborda dentro dos estudos dele, que ele fala o seguinte, que o ser humano, deixa eu até virar aqui na minha página, que o ser humano, ele é um ser egoísta. Vamos falar a verdade. Nós somos egoístas, né, gente? Se a gente for analisar, muitas vezes a gente olha só para as nossas necessidades. Muitas vezes. Então, ele falava o seguinte, que por meio disso aí, por meio dessa situação, as leis elas deveriam ser baseadas na razão, tá? Então, não podia andar movido pela fé, as leis, tá? Mas elas deveriam ser criadas a partir de ideias racionais. Ô, Débora, leia para nós na página 72, o segundo parágrafo.
favor? Marcílio afirmava que o objetivo da comunidade política era o bem viver de todos os indivíduos. Nesse sentido, o conceito de paz é colocado como central em sua teoria e é entendido como uma harmonia entre a comunidade e o indivíduo, necessária para a felicidade deste, e também como uma harmonia entre comunidades, vista como condição fundamental a uma sociedade ideal. No entanto, para o autor, o ser humano individualmente é, em geral, movido por razões egoístas que consistem em obstáculos para o alcance dessa paz. Obrigada, Débora. Então, gente, o Marcílio de Pádua, ele vem falar o seguinte, que ele já vem trazer a ideia de democracia. Observa que ele fala o seguinte, que a comunidade, o objetivo da comunidade política era o bem viver de todos os indivíduos, ou seja, que todos os indivíduos deveriam viver uma vida de paz, né? E que elas deveriam viver bem. E uma coisa muito interessante que o Marcílio de Pádua fala também é que as leis, elas deveriam valer para todos, não só para os cidadãos, mas se um governante estivesse agindo de forma errada, essas leis também deveriam punir, porque ele fala que as leis, ela devia tanto assim, vamos dizer, punir as pessoas, como também trazer benefícios. Então, essas leis deveriam ser para todos. E uma coisa bacana aqui é esse quadrinho rosa que tá aqui não tá aparecendo rosa, tá? Mas essa partezinha aqui, ó. O ser humano, na maioria das vezes, está inclinado a fazer o mal impelido ou pelo amor, ou pelo ódio, ou pela cobiça, ou sob pressão de súplicas, ou ainda na esperança de vir a gozar de um benefício ou prazer qualquer. Aí que vem trazer aqui um questionamento. Ele fala que as leis deveriam ser criadas por questões racionais e não pela fé. Ele vem falar também que a política ela deveria estar separada da igreja, né, das questões religiosas. Mas ele fala de uma coisa aqui. Ele fala que o ser humano, individualmente, ele é egoísta. Então, como que o ser humano que é egoísta vai criar leis? Esse é um questionamento do Marcílio de Pádua. O que ele vem falar? A gente estão faltando 10 minutos, mas acredito que a gente consiga concluir dentro dessa aula, tá bom? Vamos continuando aqui para a gente ganhar tempo, então. Então, gente, ele fala que o ser humano, por si só, ele é egoísta, ele olha só para o próprio umbigo, ele quer só suprir as suas necessidades. Aí que vem a dúvida. Então, como que o ser humano que tem uma natureza ruim, como ele podia criar leis para promover a paz para todos? Aí que ele vem trazer uma coisa interessante, porque ele fala, tá até nesse parágrafo aqui, ó, pode até marcar para mim, por favor, ó. Esse parágrafo aqui que eu tô com a setinha, marca aí para mim. Ele fala que o ser humano, na coletividade, ele é capaz de criar leis que são boas. Por que eles são capazes de criar leis que são boas? Ô Pedro, fala aí para mim, Pedro, por que você acha que o ser humano, em grupo, segundo Marcílio de Pádua, tá? Por que ele fala que o ser humano sozinho, individualmente, ele é ruim? Mas por que ele fala que quando ele está em grupo, ele pode ser bom? Você sabe, Pedro? Vamos ver se o Pedro sabe. Deixa eu ver se o Pedro respondeu. Sabe não, Pedro? Alguém sabe, minha gente? Matheus, Débora. É porque eu tô falando, gente, dos nomes que eu estou vendo aqui, tá? Você sabe, Débora, por que a gente pode falar que o ser humano, quando ele está em grupo, ele pode ser bom? Arrasou, Ana Júlia. Ana Júlia. Ô, gente, desculpa, às vezes eu não falo, não é porque eu não tô vendo, eu fico só vendo os nomezinhos que estão aqui no cantinho, tá? Isso mesmo, Ana Júlia, arrasou. Por quê, gente? Porque nós somos capazes, em grupos, de criar leis que, até hoje, a gente pode falar, né, que essas ideias, elas acontecem hoje. Porque existe uma pluralidade, tá, de legisladores. Então, vamos supor, a gente sabe
que o poder legislativo criam as leis, né? São votadas e tal. Então, imagina que nós tivéssemos só deputados que tivessem tendências para a esquerda, ou só para a direita, ou só para o centro. O que acontecia? A gente ia, só certos grupos seriam beneficiados. A nossa sorte que existem grupos que possuem diferentes visões políticas, diferentes visões de mundo, e que, assim, a gente pode conseguir, não tem como agradar todo mundo, mas conseguir criar leis que sejam mais amenas, né? Que digo assim, que não é amenas, mas que não vai beneficiar somente um grupo específico. Então, vocês marcaram aqui para mim, né, que eu pedi. Então, isso é muito importante. A Ana Júlia falou certinho, tá, Ana Júlia? Continuando aqui, gente, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó, eu até escrevi importante aqui no meu material sobre esse parágrafo aqui. Ana Júlia, você pode ler esse parágrafo aqui para nós? Peraí, vai. Os legisladores, inspirados pelo ideal de caridade universal, isto é, o querer bem a todos os seres humanos, e considerando sua variedade de experiências e desejos, poderiam criar leis que aperfeiçoariam a ação humana e a própria sociedade. Uma vez que o poder está assentado sobre o livre-arbítrio, é exatamente este que deve ser responsável pela criação das leis. No entanto, após sua criação, as leis é que têm o poder máximo, pois se apresentam o único recurso que poderia obrigar as pessoas a se comportarem segundo determinações previamente estabelecidas, uma vez que elas devem prever as recompensas ou punições a serem dadas a quem as cumpre ou a quem as desobedece. Mesmo os legisladores devem estar regulados pelas leis, já que estas visam exatamente corrigir as tendências egoístas da natureza humana. Obrigada, Ana Júlia. Esse parágrafo é importante também, tá, gente? Se vocês quiserem escrever aqui importante em volta dele, porque ele fala exatamente, né, do que a gente está discutindo aqui. Como existe uma variedade de desejos, de experiências, então é mais fácil criar leis quando a gente tem um grupo diverso. E também, gente, isso aqui a gente está falando lá em 1200, ele falava o quê? Que todos deveriam responder mediante essas leis. Tanto o cidadão comum, quanto até os próprios governantes. Aqui ele está debatendo, ele está indo contra os poderes do rei, porque dentro de uma monarquia absolutista, vamos dizer, quem manda é o rei. Então, outros grupos não têm como opinar, né? Então, só era beneficiado um grupo, né? Que era provavelmente o grupo dos nobres. E para a gente ir concluindo aqui, peraí. Aqui, vamos terminar lendo esse parágrafo aqui também, que ele é muito importante. Ó. Ele fala o seguinte, que as leis, elas são importantes porque ela regula a sociedade. Né? É a lei, gente, que controla o indivíduo. Porque não adianta, vamos falar a verdade aqui, não adianta ninguém falar assim, não, eu sou muito bonzinho, eu não preciso de leis para me regulamentar, né? Eu vou andar devagarzinho na estrada. Vamos falar aqui. Deixa eu ver, me dá um exemplo aí. Fugiu aqui agora. O que acontece, gente? Segundo o Marcílio de Pádua, o ser humano individualmente, ele é ruim, ele é egoísta. Então, uma forma de controlar a sociedade é por meio das leis, né? E as leis, elas são muito importantes para que não aconteça acidentes, para que não aconteça brigas, né? Para que haja preservação da própria natureza. Se a gente não tivesse, se não existissem leis de preservação da natureza, a gente acha que a gente nem teria mais a floresta amazônica, por exemplo. Então, nós seres humanos, nós não que nós sejamos bonzinhos, não, mas as leis são importantes para regular a coletividade, para regular a sociedade. Ok, minha gente? Alguma dúvida? Vocês acham que existe pessoa... aí, na opinião de vocês acham que existem pessoas que são totalmente boas?
Ou vocês acham que é que as leis que acabam controlando essas pessoas? O que vocês falam aí pra mim? Fala aí, Ana Júlia. Você acha que existe pessoa que é boa? Senão ela é boa mesmo, ela faz isso porque ela é boa, não porque ela tem medo. Fala aí pra mim, por favor. Ana Júlia? Ana Júlia? Você respondeu aqui no chat? Meu chat tem hora que some, minha gente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você falou aqui. Gente, eu não sei, sabe? Eu acho que eu falo que existem pessoas boas nesse mundo, né? Eu costumo falar assim, gente, ainda tem gente boa nesse mundo. Eu costumo falar aqui com meu marido. Mas, Matheus, que você respondeu aqui, Matheus? Não entendi. Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas são reguladas pelas leis mesmo, né? Vamos falar a verdade, se você estivesse numa via, não tivesse carro nenhum, você ia acabar acelerando o carro se não tivesse um radar. Ah, sim. Ótimo, Débora. Tá, gente, isso aqui é uma pergunta, não tem, como é que fala? Não tem certa nem errada, não. Eu tô querendo ouvir a opinião de vocês, né? Ou ler a opinião de vocês. Minha gente, tá faltando 1 minuto e 10. Deixa eu falar aqui com vocês. Presta bastante atenção. Os exercícios são esses aqui. Quem quiser anotar aí, pode anotar, ó, 4, 5, 6 e 7. Da página 73. Tá acabando a aula, então presta atenção. 4, 5, 6 e 7. Na próxima aula, quero todo mundo com a apostila para a gente poder fazer a revisão, tá? Eu já vi que tem mais uns coleguinhas aqui. Então, não deixem de estar com a apostila, que a revisão ela vai ser uma revisão expositiva. Ok? Então, todo mundo com a apostila, que eu vou pedir para marcar as coisas mais importantes. Eu vou dar dicas de questões que eu vou cobrar e tal. Aí vocês não deixem de fazer. As correções eu estou enviando bonitinho para vocês, porque não dá tempo de corrigir e explicar a matéria, né? Mas aí eu estou mandando para vocês. E qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem no meu zap, não tem problema não. Tá? Tem muito aluno mandando mensagem para mim, para tirar dúvida da matéria. Pode mandar à vontade, ok? Daqui a pouco vai fechar.